Hoje, em Rompendo o Silêncio. Você costuma se agarrar a uma situação para fazê-la acontecer? Ou a uma pessoa para fazê-la ficar? Nossos especialistas vão explicar. Já vamos começar! Olá, sejam bem-vindos ao seu programa Rompendo o Silêncio e hoje com um tema muito legal, né, Sandra? É importante. Como aprender a desapegar. Às vezes a pessoa pensa que desapegar é só de uma coisa, mas tem muita coisa que a gente Sim. vai aprender hoje. Não só do material, mas de um relacionamento, de pessoas, de sentimentos, né, Sandra? Sim, tem Sentimentos muita coisa passados. para aprender hoje. Sim. E nós também vamos ter uma novidade no final. A gente conta agora? Acho melhor a gente esperar um pouquinho. Tem a ver com nossas blusas. Então, fiquem ligados, nós vamos à nossa primeira matéria e já voltamos. Ao longo da vida, somos confrontados com todos os tipos de situações. Independentemente de serem positivas ou negativas, muitas vezes nos apegamos a elas. E é normal que os seres humanos se apeguem às coisas ou às pessoas. Às vezes, nos apegamos a um relacionamento. Dependemos tanto dessa pessoa que ficamos aterrorizados que ela possa nos deixar, fazendo qualquer coisa para ficar com ela, independentemente de ela nos fazer felizes ou não. Também tendemos a nos agarrar a pensamentos negativos ou errados, tais como raiva, ressentimento e culpa. Alguns sentimentos podem parecer nos dar uma sensação de controle e poder, mas na verdade, eles nos desgastam emocionalmente e afetam nosso comportamento de formas muito prejudiciais. Outra coisa que nos aprisiona são as coisas materiais, tanto que o pensamento de um dia perder o que temos ou alcançamos pode causar estresse. Segundo especialistas, o medo de enfrentar a vida por conta própria sem uma pessoa ou coisa é o que praticamente faz o ser humano ficar no mesmo lugar, com a mesma empresa e as mesmas situações. Acontece a muitos que vivem praticamente ancorados no passado, impedindo-os de focar no presente, de viver sua realidade, de desfrutar a vida e, claro, de pensar no futuro. Porque essas más experiências ou memórias os perturbam tanto que não os deixam viver no presente. Viver do passado dificulta nossos sonhos, objetivos, desejos e também acaba alienando as pessoas ao nosso redor. O passado ocupa mais espaço nas conversas e mais tempo nos pensamentos do que no presente. Estar ligado às situações que já aconteceram podem ter várias consequências na vida das pessoas, tais como gerar um distúrbio alimentar, problemas para adormecer, baixa autoestima e depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que existem mais de 100 milhões de pessoas com depressão no mundo, e especialistas acreditam que uma grande parte da depressão gerada nas pessoas tem muito a ver com a vida no passado. A verdade é que, diante de momentos desagradáveis, temos duas opções: ou fluir com as mudanças, ou permanecer presos em relacionamentos, sentimentos e momentos dolorosos que nos impedem de evoluir. Para nos ajudar a começar a entender sobre desapego, nós temos hoje conosco pelo Zoom a Tabata Smith-Hausler, que é psicóloga. Tabata, eu falei bem o seu sobrenome? Não, quase. Pode repetir. Smith-Hausler. Porque ele é complicado de se falar. Como vai, Tabata? Seja bem-vinda. Muito bem, eu agradeço a participação, agradeço o convite de vocês. Boa tarde, seja bem-vinda. E para começar, podemos dizer que existem tipos diferentes de apego? Então, o apego, eu parei, né? Vamos pensar um pouquinho, o que é o apego? Vamos dar um step back e falar assim, existem tipos diferentes? O que é um apego? O apego é o vínculo, né? Então, é todo o vínculo emocional que criamos com alguém ou com um objeto. Então, a partir da minha experiência de mundo, é que eu vou trazer quais são os vínculos que eu vou trazer com as outras pessoas, né? Eu brinco que apego é aquele quentinho no coração, sabe? E Tabata, o que nos faz apegar a algo? A experiência que ela nos remete.
sabe? John Bowlby foi um grande estudioso do assunto e ele traz sempre o exemplo da mãe e o bebê. Que todo o cuidado que eu recebi da minha mãe é o que vai me manter vinculada a ela, né? Então, se a experiência não foi tão boa, é a partir disso que eu vou criando as minhas experiências com vínculos com as outras pessoas, tá? É a minha interação com o mundo. A primeira interação é com a mãe. E a partir disso que a gente vai se apegar às outras coisas. A partir dessa experiência primária é que nós teremos apego com outras situações. E qual seria o lado negativo? O lado negativo é quando ele me paralisa, né? Sempre falo assim para os meus pacientes, você pode sentir qualquer coisa. O que você vai fazer com aquilo que você sente que é um problema, né? Então, eu estou muito apegada a uma experiência que não está dando certo. Eu vou manter aquilo da mesma maneira sempre? Não, eu preciso me abrir para o novo, entender... Vamos pensar como ressignificar tudo aquilo que a gente está sentindo, como que é o meu vínculo, como que eu estou me apegando a algo, entendeu? Uhum. E quando a pessoa reconhece, quando a pessoa reconhece se ela está apegada ao passado? Tudo vem do passado, né? Como eu sou psicanalista, tudo começa lá atrásão, né? Desde a nossa base, nossa primeira infância. Então, são as experiências que eu tenho enquanto criança e que vou tendo ao longo da vida que vão me moldar. Como que eu vou colocar? Então, eu acho muito engraçado, né? Como eu lido com imigrantes, às vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, mas eu gostava tanto da minha cidade lá atrás, era uma cidade tão boa. Aí você vai ver a cidade era violenta, né? Trânsito caótico. Mas por quê? O nosso cérebro... ele vai nos manter, né, nosso aparelho psíquico, ligado àquela parte boa do passado. Então, é você olhar para as situações de uma maneira real, falar sobre elas, para que a gente possa ver se está pegando ao passado ou não, né? Nós sempre estamos na nossa zona de conforto. E Tabata, quais são as barreiras que uma pessoa enfrenta para deixar esse passado lá atrás, para abandonar esse passado que ela está pegada? Bom, como eu estava dizendo, o nosso aparelho psíquico, ele sempre quer que a gente viva em modo econômico, né? O que é isso? Eu vou sempre procurar o que é a minha zona de conforto, né? Quando, como eu disse, você pega uma situação, né, uma cidade ou um relacionamento que não te fazia tão bem, mas aquilo já é o que o seu cérebro conhece. Nosso aparelho está programado para voltar para aquela mesma zona de conforto. Então, a partir disso, ele vai nos manter naquela situação, né? Para que a gente consiga viver na parte confortável da vida, mesmo que não seja tão bom. Pode ser espinhoso, mas é confortável, porque eu já conheço, né? Nós estamos sempre programados para manter-nos nos que nós já conhecemos. Na nossa zona de conforto, né? Nossa zona de conforto. Às vezes o paciente fica bravo porque eu falo assim, mas você entende que é sua zona de conforto? Não é. Eu falo, é assim. Por mais espinhoso que seja, é isso sim. Vamos parar e vamos refletir o que a gente consegue fazer a partir disso. E quais são as estratégias que existem para essa pessoa aprender a abandonar o passado e reformular uma nova narrativa de vida? Então, teve uma paciente de Freud que falava que a gente precisa fazer a limpeza da chaminé. Ela chamava terapia de limpeza de chaminé, né? Falar a respeito do que nós estamos sentindo, né? Quando eu vou narrando as minhas experiências traumáticas, quando eu trago em palavras, eu saio de dentro de mim, eu me ouço, e aquilo vai ressignificando. Então, é entender, ouvir você falando, ouvir a opinião do outro, de uma maneira estruturada e profissional, vai te ajudar muito a abandonar esse passado, livre dessas emoções que nos mantêm presas, né, a nossa zona de conforto, e a partir daí seguir em frente, né? Eu falo que, assim, todos nós temos os nossos segredos incontáveis, né?
Só que se eu sento num ambiente estruturado, né, com um profissional qualificado, eu vou conseguir ir abandonando aos poucos o passado e entendendo como ele funciona. E como que essa pessoa, Tabata, que está abandonando o passado, ela consegue criar ferramentas dentro dela para criar uma visão positiva do futuro? Se permitindo, sabe? Arriscando, aprendendo. No início vai ser doloroso, né? Você entender tudo isso, como que funciona, por que funciona, mas é você ir experienciando a vida. A gente nasce sem nada, né? Aí, a partir do vínculo que eu tenho com a minha mãe, que eu vou criando com o primeiro cuidador, nem sempre a mãe, é que eu vou experienciando o mundo. Então, sempre experienciar, pensar a respeito, refletir, isso é bom ou é ruim, né? Por exemplo, a imigração. Você mudar de um país é um processo brutal de desconstrução da sua vida, né? Reconstrução de muitos processos e construção de novas experiências. Então, para que eu possa ir mudando a vida, fazendo algo novo, eu tenho que ir experienciando, me permitindo conhecer o mundo novamente. Tirar um pouco, mas é assim que eu sempre fiz. Não, você pode fazer diferente. Você tem que se permitir a isso. E como é que as pessoas elas se podem começar um processo de se desapegar das coisas? Então, eu acho que assim, eu falo que é a gente sentar e tomar um café com a dor, sabe? É você parar e falar assim, o que eu posso fazer para que essa situação melhore? Como eu consigo pensar a respeito dos meus medos, das minhas crenças e mudá-las a partir disso? Falar, entender. Eu sempre falo, senta com a dor, chama ela para tomar um café, porque senão ela te cutuca a todo instante. Então, você começa o processo olhando para ele de uma maneira clara, de uma maneira corajosa, né? Você entendendo por que eu sinto essa emoção, por que eu gosto tanto daquela zona de conforto, ou nem gosto, mas é ali que eu me mantenho, né? Eu estou num relacionamento abusivo, eu saio de um relacionamento abusivo e vou para outro relacionamento abusivo. É correto comigo passar por isso? Vamos olhar, vamos pensar a respeito? É olhar de maneira corajosa, de maneira limpa para as situações, é limpar a chaminé para que depois venham as novas emoções aí. Sim, para poder viver um futuro melhor, né? Exatamente. Para você viver um futuro melhor, você precisa olhar para o seu passado e entender o que te trouxe até aqui. Tabata, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação. Você gostaria de deixar suas considerações finais, um conselho para quem está tentando se desapegar do passado? Eu gostaria de falar para as pessoas que, por mais que seja difícil uma situação, que seja desafiador você olhar, você precisa pensar, olhar, conversar, pedir ajuda. Não ter vergonha de pedir ajuda para que as novas situações elas saiam, elas surjam, um novo recomeço de vida. Eu acho que como o próprio nome do programa diz, né, é você romper com o silêncio, ter a coragem de sentar e falar a respeito disso, para que as situações não continuem o resto da sua vida te atormentando. Senta e toma um café com a dor. Muito obrigada, Tabata, pela sua participação. Obrigada. E ainda não terminamos. Com a gente tem hoje aqui no estúdio a Marjorie Pimentel, que é terapeuta, desculpa. Boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. E Marjorie, gostaria de saber, quais são algumas maneiras da gente se identificar quais são as coisas que a gente tem que se desapegar, seja sentimentos, projetos, pessoas, objetos, até mesmo sonhos, né, que a gente tem que desapegar, deixar para lá. Quais são as maneiras que a gente pode se identificar isso? Tá. O apego é a maneira com que a gente se vincula com alguma coisa. Então é importante a gente avaliar como é que a gente está se sentindo em relação a isso. Então é importante a gente se perguntar, como é que eu me sinto? Será que isso está me fazendo bem? Será que isso me ajuda com alguma coisa? Será que eu tenho pensando numa necessidade de apego de bens materiais, por exemplo, né? Será que isso me faz ter a sensação de que eu tenho muita coisa, né? Que eu estou conquistando coisas? E também avaliar se, de repente, eu preciso
ter aquela coisa para me sentir satisfeito com alguma coisa. Qual que é a necessidade dessa coisa que eu tenho, né? Como é que eu uso isso? Será que eu usei isso, de repente, há 3 anos atrás e agora eu tô ali segurando porque pode ser que num futuro eu vou usar, mas eu não tenho essa data, né? Então, eu acho que pensar nessas duas coisas, como que a gente se sente e também na utilidade daquela coisa, pode ser uma coisa importante para decidir se é momento de abrir mão daquilo ou não. E também na parte de emoção, como desapegar disso? Eu gosto de usar na minha prática, falar muito sobre acolhimento de emoção. Então, o que eu diria é respeitar isso que a gente está sentindo. Então, não ficar lutando contra aquilo, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que o desapego, ele, na verdade, traz um certo saudosismo, uma sensação, pode trazer, na verdade, né? Uma sensação de chateação, porque eu tô me desfazendo de alguma coisa. E tá tudo bem eu me sentir assim, mas a gente tem uma ideia de que esses sentimentos que são negativos, a gente tem que fugir deles, a gente tem que fingir que eles não existem. E, na verdade, não é assim. Tá tudo bem se sentir assim, né? Durante um tempo. É claro que se isso perdurar um tempo maior, aí é legal a gente procurar ajuda de um profissional, não é? Mas acolher esse sentimento é super importante, acolher essas emoções. Faz parte desse processo. Faz parte do processo. E também faz parte do processo a gente criar uma rede de apoio, assim, com pessoas que podem nos ajudar a superar isso e a poder desapegar das coisas ou desses sentimentos. Com certeza. Eu acho que quando esse sentimento é muito pesado, né, quando é desconfortável, quando a gente percebe que a gente não tá legal fazendo isso, é sempre importante procurar ajuda, né, profissional, que pode ser de um psicólogo, de um psicoterapeuta, que vai te ajudar a entender onde está a raiz do problema. Por que é tão difícil me desapegar? Né? É uma coisa super importante. E também, às vezes, a gente pode procurar ajuda de um profissional especializado, que vem até a nossa casa, né, o nosso ambiente, para ajudar a gente a escolher o que dá para desapegar, o que não dá. E aí tem serviços desse tipo, tanto particular como na comunidade, né, que você não vai precisar pagar para ter essa ajuda, né? Então, acho que as duas coisas são muito importantes aí, pensando nesse suporte. E tem, assim, algumas maneiras que a gente pode dar, assim, dicas para as pessoas que estão vendo agora de como se desapegar disso? Na verdade, isso é muito pessoal, né? Muito individual parar para pensar, né? Como que a gente poderia fazer. Mas se por um acaso surgiu aquela ideia de que eu acho que eu tenho muita coisa, então é importante a gente avaliar o ambiente, né? E eu tô pensando bem na parte do desapego material, né? Então, isso, de objetos, assim, vou olhar meu ambiente. E aí, será que eu tô confortável nesse ambiente? Será que ele não tá muito cheio de coisas e aí eu não tô conseguindo, de repente, trazer uma coisa nova, né? Como é individual, eu não quero passar uma receita de bolo, deixar as pessoas achando que tem uma receita, mas é importante a gente definir, né, qual que é a melhor maneira de fazer isso. Então, por exemplo, algumas pessoas definem que de 6 em 6 meses eu vou ali e vou fazer, né, uma organização nas minhas coisas. Algumas pessoas, por exemplo, falando de compra de roupas, se essa pessoa compra uma roupa, ela vai tirar outra ali do guarda-roupa dela para doação, para vender, né? Aqui no Canadá, eu acho que a gente tem uma prática bem interessante de fazer ali uma organização ou uma venda, né, antes da season e depois da season, né? Porque a gente tem as seasons bem, né? As estações do ano bem definidas, então a gente costuma fazer, né, essas organizações, às vezes faz essas vendas de garagem, né? Então, acho que o mais importante é a gente ter estabelecido que de tempos em tempos a gente vai precisar fazer isso, né? Porque essa ideia do desapego surgiu em algum momento, né? Então, para a gente conseguir ali se manter firme ali nesse propósito, é importante de tempos em tempos a gente avaliar. Mas é muito individual, é muito de cada um. Porque essa coisa do apego às coisas materiais cria o que a gente conhece muito, principalmente aqui nos Estados Unidos, os acumuladores, né? Isso. E eu acho que também devem existir os acumuladores emocionais. Você deve atender muita gente assim, né? Que precisa desapegar desses sentimentos que vem guardando durante anos. E como é isso? Como são essas pessoas que acumulam sentimentos?
Na realidade, isso tem a ver com a maneira com que a gente se vincula a pessoas, né? Que como a Tabata estava falando anteriormente, que vem lá de trás, de como a gente aprendeu a se vincular com os nossos pais, né? Então a gente vai precisar olhar com cuidado para isso. Como é que eu me aproximo das pessoas? O que eu estou esperando delas, né? Então esse trabalho é um trabalho bem profundo, né? Não é uma coisa rápida, é um processo. A gente vai precisar entender o que a gente está buscando através dessa sensação de que eu preciso ter coisas, e não só coisas, né? Às vezes também relacionados a pessoas, a pensamentos, a relacionamentos, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente olhar lá atrás como é que a gente aprendeu, desenvolveu, né? Se desenvolveu nesse aspecto de estar com pessoas. E existe alguma prática que ajude isso, que você já falou que no apego do material é uma coisa muito pessoal, né? Mas existe alguma prática pessoal que a pessoa possa fazer para se desapegar desses sentimentos passados? Na verdade, é sempre importante a gente avaliar como é que a gente está se sentindo em relação àquela pessoa, né? Então, por exemplo, eu tenho, né, me relaciono, né? Que a gente está pensando em relacionamentos agora, né? Eu me relaciono com essa pessoa e como é que eu me sinto em relação a ela? Eu fico dependente para tudo? Será que para qualquer decisão que eu vou tomar eu preciso lembrar, preciso perguntar para o fulano de tal, o que será que essa pessoa vai achar, né? Então a gente precisa avaliar como a gente sente em relação a isso, né? E percebendo qual esse sentimento. Esse sentimento é bom ou esse sentimento, de repente, é uma coisa que incomoda, né? E aí, a partir daí, a gente consegue ir desenvolvendo, né, novos caminhos, né? Novas maneiras de lidar com isso. Mas, normalmente, quando tem um apego emocional, um apego que é de um relacionamento, é importante a gente procurar ajuda profissional, né? Porque normalmente vão aparecer muitas coisas aí no meio do caminho para serem trabalhadas. Coisas mais profundas, né? Isso, exatamente. Porque o reflexo é esse apego, mas na profundidade não é esse apego o problema. O que tá ali por debaixo, né? Enraizado, que não tá me deixando, né? Deixar aquelas pessoas irem, deixar a pessoa fluir, ou melhor, deixar a minha vida fluir, deixar aquela pessoa, deixar um objeto, né, ir, né? Tem alguma coisa ali. Ali escondida, que precisa ser trabalhada. Com certeza. Sim, Marjorie, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação. Você gostaria de deixar suas considerações finais? Claro, eu queria dizer que é super importante a gente se permitir passar por esse processo, que é um processo contínuo, não é uma coisa que precisa ser feita de um dia para o outro. Mesmo em relação a se desapegar de coisas materiais, a gente precisa de um tempo para olhar para isso. E quando a gente perceber que está muito difícil, procura ajuda, que com certeza essa ajuda profissional vai ser muito valiosa para te ajudar nesse processo. A gente ficou muito feliz de te receber aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada e a gente espera contar com você em futuras participações. Eu também. Muito obrigada pelo convite. E agora a gente vai ver uma matéria e já volta. Apego é entendido como estado ou dependência emocional que podemos ter em relação a uma situação, a uma pessoa ou a uma coisa. Existem diferentes tipos de apego e, portanto, diferentes tipos de desapego. A primeira coisa que precisamos ser claros é que o desapego não significa, em nenhum caso, ter que quebrar todos os tipos de apego. Na verdade, isso não significa nem mesmo que não queremos seguir nossos sonhos ou alcançar o que sempre quisermos. Há pessoas que sofrem com apego a seu parceiro e não sabem o que fazer para se livrarem desse sentimento de necessidade absoluta. Se existe um relacionamento, queiramos ou não, sentiremos uma dependência emocional em relação a essa pessoa. Entretanto, devemos garantir que essa dependência não se torne tóxica e nos impeça de continuar com o resto de nossas vidas. O vínculo com um parceiro vem especialmente quando uma pessoa está insegura ou desenvolveu este sentimento desde muito cedo. É nesse ponto que a dependência emocional absoluta se instala. É importante reconhecer se você sofre de apego ao seu parceiro, a fim de aplicar o desapego emocional. É tão simples quanto isso. Você se identifica com algum dos seguintes sintomas?
Necessidade obsessiva de proximidade. Sentimento de querer estar com a pessoa o tempo todo. Insegurança absoluta sobre o futuro. Medo e sensação de não ser digno ou de não estar à altura dos padrões das outras pessoas. Medo que o amor acabe. Falta de personalidade. Precisamos estar conscientes de que podemos superar esta situação e começar a praticar o desapego, enfrentando nosso medo da possibilidade de perder nosso parceiro. Podemos tentar praticar o desapego físico para mostrar que podemos ficar bem sem a pessoa, se não soubermos como nos desapegar. Se o apego é mais forte que nós e sempre nos apegamos a sonhos, fantasias ou ilusões, a dor, a tristeza e a depressão podem crescer. Então cabe a nós procurar soluções que nos ajudem. E já estamos de volta com o nosso programa e para dar continuidade a esse assunto tão importante, nós temos conosco pelo Zoom a Carolina Druck, que também é psicóloga. Como vai, Carolina? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Boa tarde, seja bem-vinda. E quais são alguns sinais da pessoa deixar o relacionamento, que é a hora da pessoa deixar o relacionamento? Comum as pessoas pensarem, né, que se termina o relacionamento quando terminou o amor, né? Então dizem, mas eu ainda amo ele, ainda amo ela. Só que tem alguns sinais que é muito importante a gente avaliar, apesar da existência do sentimento. Que é, por exemplo, se no relacionamento ainda existe respeito, admiração, se existe confiança mútua, se os planos de vida, né, individuais de cada um são compartilhados pelo casal ou se são muito diferentes. Se existem mais momentos de paz do que momentos de conflito, né? Se o casal ainda tem coisas em comum, né? Às vezes estão há muito tempo juntos, mas se diferenciaram. E se as dificuldades individuais que cada um possa apresentar, por exemplo, dificuldades emocionais, possam estar impedindo que o casal cresça junto. Por exemplo, quando um dos dois tem uma depressão, tem uma questão que precisa ser tratada, mas recusa a tratar, né? Ou não está conseguindo evoluir no seu tratamento. Isso pode trazer dificuldades no relacionamento e, às vezes, levar ao término. Então, a hora certa é quando se avalia que todas essas coisas estão presentes e estão impedindo que o casal esteja feliz junto, mesmo que se ame. E como seria uma maneira saudável de terminar um relacionamento, né? Quando chega a hora de terminar, ela identifica que chegou a hora de terminar esse relacionamento, mas existe uma maneira de terminar esse relacionamento com sucesso, digamos assim, sem tantos problemas? Fala muito hoje em dia sobre, né, o conceito de responsabilidade afetiva, né? Que é tu poder expressar o teu sentimento, tu ser claro com a outra pessoa, sem que a outra pessoa se iluda, né? Ou que tu faça as coisas de uma forma irresponsável. Então, mas antes de pensar, né, em terminar o relacionamento, é muito importante refletir, ter muito claro para si quais são os motivos que não estão te deixando mais feliz, né, e desfazer algumas crenças que podem estar impedindo a pessoa de terminar, né, e que às vezes não envolvem exatamente o relacionamento com a outra pessoa. Né? Às vezes se questiona se quer terminar porque se tem medo de ficar sozinho, né? Ou porque tem medo de fazer mal para outra pessoa, ou se tem medo de fazer mal para os filhos, mas quando se pergunta, bom, mas tu ainda gosta dessa outra pessoa, é bom o relacionamento de vocês, às vezes esse relacionamento já não existe mais há muito tempo. Mas se isso não está claro para a própria pessoa, a tendência é entrar no que a gente chama de relacionamento ioiô, né? Termina, volta, porque ainda não se tem clareza daquilo que se quer. Por isso que muitas vezes o apoio de um psicólogo pode ajudar a ter mais clareza desses motivos e daí fazer esse término de uma forma mais assertiva. Mas daí como fazer de uma forma assertiva, né? Em primeiro lugar é através do diálogo, né? Não se terminar o relacionamento num rompante, no meio de uma briga, né? Mas sentar e se trazer com clareza quais são os motivos que se está tomando a decisão de terminar. E é importante que é uma decisão, né? E não necessariamente essa decisão vai ser de comum acordo. Então, às vezes, tu vai precisar anunciar para essa pessoa que tu não quer mais continuar o relacionamento e nem sempre vai ser possível esperar que essa pessoa aceite,
né? E daí lidar, sim, com, às vezes, a insatisfação da outra pessoa, com a chateação, nem sempre tu vai conseguir que se mantenha uma amizade, por exemplo, não dá para forçar a barra, né? E nessa conversa é muito importante ser honesto, né? Não se colocar nessa posição, né, de o outro aceitar, mas ter o seu desejo muito claro para essa outra pessoa. Fazer isso num espaço, tipo, com privacidade, né? Que não tenha a presença, por exemplo, dos filhos, que esteja escutando junto, ou que seja interrompido por outras pessoas. E no caso, né, às vezes acontece, a gente escuta bastante sobre isso, do outro não aceitar e se tornar agressivo, se tornar violento, precisa se interromper a conversa naquele momento e retomar quando a outra pessoa estiver mais calma. Se isso não for possível e a pessoa não aceitar de jeito nenhum, e, por exemplo, não aceitar, inclusive, sair de casa, daí precisa se contar com a rede de apoio. Claro que em todo momento a rede de apoio precisa estar presente, mas às vezes vai se acionar a rede de apoio da outra pessoa para que acolha essa pessoa, esse outro que não está aceitando o fim do relacionamento e ajude ele a aceitar e, né, fazer os movimentos necessários para essa separação acontecer. Às vezes também é preciso do apoio de um advogado de família, né, para dar prosseguimento nesses casos em que as situações se tornam mais violentas. A gente vê que tem muita coisa a ver, assim, da separação e tudo isso, que a pessoa acaba errando, não? Sim. E quais são os erros, assim, comuns que a pessoa tem para poder se desapegar na hora da separação, né? Os erros mais comuns? Sim. Por exemplo, quando a pessoa continua mantendo contato, né? O tempo inteiro, bom, terminou, mas está conversando todos os dias, um sabe muito da vida do outro, fica acessando as redes sociais excessivamente, porque se separar não é só sair de casa, né? Se separar é se desvincular do outro e aos pouquinhos ir se desapegando da presença dessa pessoa na tua vida. Outro erro que as pessoas cometem é ter muita dificuldade de lidar com as emoções, né, com o luto que faz parte do término da relação. Então, às vezes, se joga no trabalho, trabalha excessivamente, emenda um relacionamento no outro, bebe de forma excessiva, né, e às vezes se coloca em situações de risco. Outro erro é se culpar excessivamente em relação ao que deu errado, né, e achar que 100% da responsabilidade está em si, né, e não conseguir se tranquilizar e entender que aquela decisão era necessária. Também outro erro, né, outra dificuldade é idealizar demais a outra pessoa, porque às vezes quando se está distante, a tendência é a gente não lembrar das coisas que não estavam legais, do quanto a convivência estava difícil, e só se lembra das coisas boas, em função da saudade. E daí esse é um momento que, às vezes, existe a volta das relações, desses relacionamentos de ioiô, que se idealiza, daí se volta e se lembra de tudo que não estava legal e, às vezes, se termina novamente. Outra questão, né, fica contando o tempo. Mas eu já estou há 3 meses e ainda não me recuperei. Se comparar com outras pessoas, né, se cobrar demais já ter superado. E cada pessoa tem o seu tempo, não tem um tempo certo para superar o fim de um relacionamento. E eu acho que o erro principal é não acionar sua rede de apoio, querer lidar sozinho com isso, né? E às vezes quando não se tem uma rede de apoio, né? Às vezes tem famílias que não apoiam, ou não se tem familiares ou amigos próximos, não buscar uma ajuda profissional. Isso é essencial nesse processo de luto. E Carolina, falando de culpa, como você mencionou, é que é um erro muito comum a pessoa se culpar. Como podemos lidar com essa culpa no término de um relacionamento? É bastante difícil, né? Porque no término de um relacionamento fica um monte de emoções misturadas, né? Se sente raiva, se sente tristeza, se faz uma negociação interna, né? Será que se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse dito tal coisa, né? Até chegar no momento da aceitação, em que se consegue acomodar dentro de si melhor essa ideia e entender que precisava se seguir em frente e que a relação já não fazia mais sentido. Mas o principal, né, para não se deixar levar por essa culpa, é tentar não se deixar levar tanto pelas emoções, tentar retomar esse pensamento racional que te fez tomar essa decisão, né? Retomar quais são os motivos que fez a pessoa se separar, né? As tentativas que foram feitas, mas que não foi possível a retomada, e principalmente o sofrimento que essa relação gerava, né? Às vezes é interessante, inclusive, até anotar num caderninho, né? O que não estava legal na relação. E quando é necessário, quando a emoção toma conta, ler, né, e retomar. Assim como isso é possível ser feito na psicoterapia. O psicoterapeuta muitas vezes tem a função de ajudar a trazer esse pensamento racional,
né? E daí entender que a separação foi uma forma de cessar um sofrimento, por mais que seja sofrido o próprio processo. Então, tu está cessando o seu sofrimento e o sofrimento da outra pessoa. Por mais difícil que seja, era necessário que essa dor não se tornasse ainda pior com o tempo. Então, a separação foi a única solução encontrada, né? Também, em relação à culpa, é muito comum se projetar muito nos filhos, né? E achar que, bom, eu não deveria ter me separado porque eu vou fazer mal para os meus filhos. E daí veio o arrependimento. Mas uma coisa é o processo de luto dos filhos, outra coisa é dos pais, né? E muitos estudos mostram que os filhos muitas vezes reagem até melhor do que os pais no momento da separação e se sentem até aliviados porque já não estão no meio de conflitos, de um mal-estar que os conflitos entre os pais geravam, né? E outra coisa que gera culpa, né, muitas vezes, é achar por que eu não consegui que ele mudasse? Por que ele não mudou por mim? Só que precisa se ter em mente que a pessoa só muda se ela quer e se ela consegue. E a gente não tem esse poder, esse controle sobre outra pessoa, a gente tem só em relação a nós mesmos. Sim, eu costumo dizer que a única pessoa que a gente consegue mudar é a gente mesmo, né? A gente não consegue mudar o outro. E como a pessoa, ela sabe se ela está pronta para seguir em frente? Isso é bastante difícil, né? Porque primeiro a gente precisa reconhecer que o processo de luto se finalizou, que não quer dizer que não se permaneça com uma certa dor quando se pensa nesse passado, né? Que se tenha saudade de vez em quando daquilo que se viveu, mas esse luto não está paralisante, né? E aos pouquinhos as dores, né, os sentimentos vão se tornando mais estáveis e se consegue retomar a vida e fazer novos projetos, né? E daí por isso que antes de poder seguir em frente, no sentido, por exemplo, de começar um outro relacionamento, precisa se aceitar o fim do relacionamento, né? Aceitar que foi necessário, que não adianta mais ficar pensando por que eu não fiz isso, por que aconteceu de tal e tal forma. Passar um tempo sozinho é muito importante, né? Aprender a estar na própria companhia, ter projetos que não envolvam só relacionamentos, projetos profissionais, por exemplo, fazer novas amizades, né? Se experimentar aos pouquinhos, né? Não entrar necessariamente num casamento em seguida, né? Numa ideia de tentar reconstruir a família, né? Reconstruir um relacionamento, mas ir aos pouquinhos, né? Ir em lugares diferentes, conhecer pessoas, ter novas amizades, né? E principalmente, acho que para poder estar pronto para seguir em frente, precisa poder se elaborar os traumas que possam ter ficado do fim do relacionamento anterior, né? E isso é possível numa psicoterapia, para que também se possa entender o que se busca nesse novo momento, para que não haja uma repetição das mesmas dificuldades, dos mesmos padrões que se via na relação anterior. E como a pessoa, ela aceita, assim fala, aceitação do desapego? Como ela pode cultivar? Cultivar esse desapego, essa aceitação ao desapego. Acho que isso se relaciona muito com o que a Tabata estava falando no início, né? Que é tu poder entender o teu tipo de apego, a forma como esse apego se constituiu na relação com os teus cuidadores, na relação com a mãe, por exemplo, né? E entender de que forma isso pode estar sendo transmitido para os próximos relacionamentos, por exemplo, para os relacionamentos amorosos. Porque se tu entende, né, aquilo que tu está buscando, quais são os teus padrões, qual é a forma que tu reage a determinadas situações que acontecem nos relacionamentos, mais fácil é para tomar decisões quando aquele relacionamento já não faz mais sentido, né? Então, precisa primeiro entender a tua forma de apego para se tornar uma pessoa que consiga se desapegar de uma forma saudável quando isso é necessário, né? E entender que nem tudo é para sempre, né? E que as pessoas passam nas nossas vidas, deixam marcas, e que a pessoa que vai estar do teu lado é alguém que vai te acompanhar na jornada que tu escolheu seguir naquele momento. É uma companheira de jornada, e não alguém que vai te completar, né? A tampa da panela, por exemplo, como se fala, por mais que seja uma pessoa extremamente importante, alguém que vai estar na tua vida, que vai construir muitas coisas, mas que nem sempre é possível que ela esteja para sempre na tua vida. Às vezes é possível, às vezes não. Porque às vezes se pega demais nessa ideia e acaba se submetendo, entrando inclusive em relações abusivas, porque não pode de jeito nenhum se separar. E isso pode ser perigoso. E criar uma dependência emocional, por exemplo.
Sim, Carolina, a gente gostaria de te agradecer pela participação de hoje e você gostaria de deixar suas considerações finais, né, sobre as pessoas que estão identificando esse apego, seja a coisa material, seja relacionamentos, porque a dependência emocional também é um problema que a gente tem que levar em conta. E você gostaria de deixar suas considerações finais? É importante deixar a mensagem de que as pessoas não precisam passar por isso sozinhas, né? De que no momento em que se passa por um luto, né? Que o desapegar tem a ver com isso. Eu estava apegada, estava vinculada a uma coisa, agora eu tenho que abrir mão dessa coisa. E isso, né? A gente passa pelo processo de luto cada vez que isso acontece. Mas não precisa se passar sozinho por isso, porque todos nós passamos e a gente precisa poder contar com a nossa rede de apoio. Então, poder contar com os familiares, contar com os amigos e também entender que às vezes vai ser um profissional que vai poder te ajudar melhor, porque vai ter um ambiente neutro, né, um ambiente seguro, em que vai poder se entender todos esses processos que podem estar trazendo ao sofrimento, impedindo que se siga em frente, e se entenda o que talvez na sua própria história, nas relações iniciais, podem estar travando esse processo de aceitação do término de um relacionamento ou qualquer tipo de desapego. Muito obrigada, Carolina, pela sua participação e a gente espera também poder contar com a sua participação em futuros programas. Obrigada. Agradeço. Obrigada. E agora a gente vai assistir nosso testemunho. Sim, já voltamos. Meu nome é Alana França Santos, tenho 25 anos, trabalho como assistente de logística em um hospital e aos 8 anos de idade eu fui molestada. Não sabia o que fazer na época, então eu lembro que eu me calei, o que gerou também muita timidez, muita ansiedade. Eu era nervosa com a minha mãe, com meus pais, meus irmãos. Eu descontava toda a raiva na família. Para me distrair, não lembrar desse vazio que apertava dentro do meu ser, era onde eu ia para a internet. Era onde, através dos sites de relacionamento, dos bate-papos, eu me via livre. Eu me sentia à vontade, eu conversava com diversas pessoas, e onde nessa liberdade, aparentemente, eu estava bem. Só que, com o passar do tempo, navegando na internet, navegando nos sites, veio a curiosidade de entrar nesses sites onde tem conteúdo pornográfico, fotos e vídeos. E ali, quando você vê uma vez, a princípio eu me recordo, era por curiosidade. Só que ali começou a ver cada vez mais, e não só ver, mas compartilhar também conteúdos assim. E aí depois, quando eu fui ver, eu já estava dependente. Eu me recordo que isso me despertou muito para a parte da sexualidade. Então eu procurava, assim, na vida real, né, trazer aquilo que eu via na pornografia, aquilo, né, aparentemente aquela liberdade, aquela satisfação que eu tinha no site de relacionamento, né, de ter alguém que está me ouvindo, que está me compreendendo. Então tinha uma expectativa. Só que no mundo real isso não aconteceu. E isso foi gerando frustração atrás de frustração. Eu me sentia muito desvalorizada como mulher, como pessoa, por essas atitudes. E mesmo a família, sendo da Igreja Universal, mesmo conhecendo o trabalho desde pequena, eu tinha ido contra todos eles e queria viver a vida do meu jeito. Toda aquela esperança mesmo de vida, até de recomeço com Deus, eu já não acreditava nem mais. Nesta época, nós morávamos numa casa onde o lugar era alto, e à noite, quando sozinha, às vezes olhava para o céu, eu não via mais esperança, só via vontade de me jogar. Onde eu questionava, falava, meu Deus, por que eu estou sofrendo desse jeito? E era onde, nesses momentos, Deus ele falava, você está sofrendo porque você está querendo viver do seu jeito. Era nítido, Deus falava comigo. A minha família tem a tradição de toda virada de ano passar na igreja. E naquele ano que marcou foi que eu falei, Deus, eu não quero mais virar o ano assim. Naquela virada de ano eu me recordo que Deus me deu uma oportunidade, no momento da oração, deu esperança. E ali ele começou a falar. Primeiro passo, abandonar tudo aquilo que eu fazia de errado, pornografia, relacionamentos. Me pediu para perdoar cada pessoa que de alguma forma havia me feito sofrer. Eu me recordo que quando eu me batei nas águas
eu me batizei realmente decidida. Eu falei, Deus, eu abandono tudo que eu fiz. Eu quero esquecer tudo que eu pratiquei, tudo que me deixou suja como pessoa, para poder receber o seu Espírito. O que marcou o meu encontro com Deus foi no jejum de Daniel. E eu que antes era tão dependente dessa parte de internet, de sites e tudo mais, né, tão conectada assim, durante o jejum eu fui me desconectando, eu deixei de lado, eu vou me desconectar de toda essa parte, né, virtual, para me conectar com Deus através da palavra dele. Então, durante o jejum, eu fui lendo mais a Bíblia, pedindo direção para Deus a cada leitura, e isso foi me fortalecendo. São coisas que eu não tinha o hábito de fazer, mas o próprio Deus foi despertando dentro de mim. Era o que começou de dentro. Isso foi fortalecendo a minha fé. E no dia da entrega do jejum de Daniel, eu me recordo que houve lá na igreja, houve a transmissão, onde o Bispo Macedo entrou e determinou que todo aquele que tivesse que cresce no Senhor Jesus, de fato e de verdade, ia receber o Espírito Santo naquele dia. Aconteceu o batismo com o Espírito Santo, nasceu dentro de mim uma certeza tão grande que ele havia me aceitado. O meu interior mudou. No lugar de toda tristeza, hoje não há mais tristeza, não há mais traumas, não há mais angústias, não há mais desejo de suicídio, não há mais desejo de morrer nenhum, há uma esperança. Hoje há desejo de viver. Hoje eu sou uma pessoa que sou feliz. O Senhor Jesus hoje representa o meu tudo. Ele me guia, Ele me conforta nos momentos, né, nos momentos difíceis. Ele me dá força quando eu preciso. Ele me dá direção. E eu sou grata por tudo. E sei que no que tiver ao meu alcance para retribuir, eu vou fazer com todas as minhas forças. Eu sou grata ao Senhor Jesus por não ter desistido de mim, por ter conhecido, sim, na Igreja Universal, desde pequena. Eu pensava que as pessoas iam me condenar, e muito pelo contrário. Eu recebi apoio de todo mundo, né, dos obreiros, né, por pastores. Eles foram, né, os servos de Deus foram me orientando a dar os passos na fé. Isso eu sou muito grata por toda a minha vida. Estava vendo no testemunho uma palavra que a menina falou, que é bem forte, desapego, da pessoa deixar atrás, não? Deixar esses traumas atrás, deixar o passado atrás. A vida dela só mudou quando ela conseguiu deixar essas coisas. Que às vezes a pessoa está pegada a um passado de traumas, a um passado de relacionamentos abusivos, e ela não consegue olhar para o futuro e ter uma perspectiva de uma vida melhor. E às vezes, Sandra, a pessoa está pegada até a um passado que foi bom. E ela fica vivendo aquele passado que foi bom, apegada nesse passado que foi bom, e ela não consegue viver o presente. Sair adiante. Sim. Ou a pessoa viver esse trauma que a gente estava falando há pouco, e ela acha que tudo vai ser sempre assim. Sempre vai ser tristeza, briga, é uma coisa que vem de família em família. Então ela não consegue se despegar disso, como a gente estava falando da vida sentimental. Então, mas com Deus tudo isso é possível. Deus, Ele mesmo quer que a gente deixe o passado, porque Ele tem um futuro abençoado pra gente, um futuro de amor, de alegria. Está até escrito na palavra de Deus da gente deixar o passado. Como a gente vai ler agora em Isaías 43, no versículo 18, diz assim: Não vos lembreis, das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ou seja, não está escrito aqui, não vos lembreis das coisas passadas ruins. Não, diz, não vos lembreis das coisas passadas. Seja bom, seja ruim, o passado é passado. E você tem que estar preparada para viver o melhor que Deus tem para a sua vida hoje. Né? Também muitas pessoas se apegam até o futuro, ficam esperando, e aí gera ansiedade, esperando o que vai acontecer depois, no futuro. Não, você tem que viver o presente, viver o hoje. Deixe o passado no passado
e viva o presente. E assim Deus vai poder fazer na sua vida o plano dele se cumprir, né, Sandra? Vai poder renovar, fazer coisas novas a cada dia, mas a gente tem que permitir isso deixando tudo atrás. Sim. E a gente vai convidar vocês agora para o nosso momento de oração, que a gente vai estar orando pela sua família e por você. Então convidamos agora para você fechar os seus olhos. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Deus, entramos agora diante da Tua presença, meu Deus, como fazemos a cada semana, pedindo por essa pessoa que está assistindo esse programa, essa pessoa, meu Deus, que talvez está vivendo nesse passado, nesse trauma, nesse mau relacionamento, essa pessoa que está vivendo, meu Pai, num passado, num abuso e não consegue sair adiante. Ela tem buscado ajuda em médicos, ela tem buscado ajuda em amigos, Senhor Jesus, em pessoas, meu Deus, que não têm podido ajudar, mas, meu Deus, através dessa oração eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha visitar cada uma delas, meu Deus, e venha tirar, meu Pai, todo esse passado de dentro dela, que seja uma angústia, uma depressão, uma tristeza, ou, meu Deus, também essa pessoa que não consegue seguir adiante, ela ficou parada no tempo, porque, meu Deus, ela vê tudo de redor dela e ela acha que nada pode mudar, talvez por uma palavra que ela escutou negativa, talvez um mal que foi feito para ela e ela não consegue vencer isso porque ela vive esse passado. Mas eu te peço nesse momento, meu Deus, que o Senhor venha arrancar isso da vida dela, da família dela, essa desunião que está na família, que vem através, meu Deus, de problema do passado, que o Senhor venha tirar, que o Senhor venha, meu Deus, dar agora a força do perdão, da pessoa perdoar aquela pessoa que fez o mal no passado, aquele esposo, aquela esposa que está magoada, que ela venha deixar isso no passado para ela poder ser feliz agora contigo no futuro. Por isso eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, a trabalhar nessas famílias agora. Meu Deus, escuta cada oração que é feita com a gente. Peça agora nesse momento a Deus que venha dar força, porque Ele te está escutando. Qual seja o seu problema, aonde você estiver amarrada nesse momento, que seja num pensamento, que seja numa doença, qual seja o seu problema, peça a Deus agora que dê a força para você vencer, porque Ele está escutando esse clamor que a gente faz por você, pela sua família. Meu Deus, eu entrego cada pessoa que está assistindo esse programa, cada pessoa que vai assistir, meu Deus, esses programas, meu Deus, que o Senhor venha abençoar. Aceita essa oração e essa família e esse povo nas tuas mãos, meu Deus. É isso que a gente te peça e te agradece em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Estamos seguros que a paz de Deus, a força de Deus, nesse momento entrou aí na sua casa. Que Deus vai dar a força de você deixar esse passado, de você perdoar, para você poder ser feliz, liberar todo esse mal que estava aí. Através dessa oração, a gente está segura que já saiu. Sim, e existe um em que você tem que se apegar. Que é Deus. Esse sim, Deus, você tem que se apegar a Ele. Não existe outro caminho. Nós te convidamos a esse apego, né? Nós estamos aqui no 2420 da Dufferin Street e nós convidamos a todos a se apegarem a esse Deus dos impossíveis, esse Deus que pode fazer maravilhas, mais do que aquilo que você possa imaginar. É a Ele sim que você tem que se apegar. E nós também queríamos aproveitar a oportunidade, né, Sandra? De falar sobre Gênesis, que você está vendo que a gente está com a camisa. Sim. É uma série nova que a gente vai ter, que vai começar, o estreno dela vai ser Abril 3, às 9 da noite. Você não pode perder toda a história de Gênesis na sua tela aqui pela nossa Universal Vision TV, né, Sandra? A gente vai ter no português, no inglês e também no idioma espanhol. Então, para mais informações, você pode acessar o nosso Instagram, você pode acessar as nossas redes e você vai ter mais informações. Mas anota aí na sua agenda, dia 3 de abril, às 9 da noite.
E nós esperamos a todos, né, Sandra? Isso. No próximo episódio de Rompendo o Silêncio. Deus abençoe. Deus abençoe. Com a roupa só do corpo, Deus, eu vim pra confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão.
Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei.